Boa tarde, pessoal. Como estão? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a continuação daquilo que a gente vem falando, né? A gente vai entrar um pouco hoje nos tipos de yoga que existem, um pouco no contexto histórico do yoga em si, como a gente vem falando, né, nessa estrutura histórica. Nesse início a gente vai pegar mais dentro disso. E hoje, então, a gente começa falando sobre Patanjali, né, que a gente já citou nas aulas anteriores, ou na aula 2, mais precisamente. Né? Patanjali é considerado o criador do yoga clássico. Ele é considerado o patrono do yoga, pois a primeira obra que surgiu, né, do yoga que se tem, o primeiro livro que se tem registro é o Yoga Sutra de Patanjali. Antes disso se tem informações nos Vedas, né, nas Upanishads, que mostram e datam o yoga, né, uma filosofia milenar, mais de 5.000 anos atrás. E aí Patanjali, mais ou menos no século II a.C., ele compila, então, lembra aquelas das Upanishads, tem aquela Yoga Tattva, que é onde Patanjali se debruça e traz grandes aspectos da prática do yoga dentro desse ponto em específico, né? Dentro da prática que ele construiu. Então, o Yoga Sutra de Patanjali é um livro até certo ponto bem complexo de ser lido, porque ele é feito em sutras. Sutras são frases, então tem a frase em sânscrito, né, em Devanagari, que é aquela caligrafia mais rebuscada, né, que parece uma coisa meio o hebraico, assim, sabe aquelas letras que a gente não entende nada, parecem hieróglifos? Essa é o Devanagari. Então ele está em Devanagari, está em Hindi, que é em sânscrito, né, a língua morta falada nessa região, na Índia, na época, e também traduzida para o inglês, para o português, dependendo do livro que você pega. O que acontece? O Yoga Sutra, ele tem as trilhas do conhecimento, tem as trilhas da meditação, as trilhas dos poderes paranormais. Ele traz certos aspectos que vão aprofundando melhor isso. Na próxima aula a gente vai entrar mais especificamente dentro do Yoga Sutras, né? A gente vai olhar um pouco, eu quero trazer para vocês o que se tem de registro mesmo, né? Não de registro, o que se tem dentro do Yoga Sutra, a importância desse conhecimento para o yoga como um todo, e como a partir dali tanta coisa surgiu, tanta coisa aconteceu, tantas transformações rolaram a partir do Yoga Sutra de Patanjali. Então o que é importante para a gente saber aqui? Que o Yoga Sutra de Patanjali ele foi compilado, né, no século II a.C. Com isso, ele criou isso no que hoje, né, é chamada Índia, mas antigamente era a região de Bharata, que era uma região mais... era outro nome, né, não tinha o nome como é hoje. E aí se tem o yoga a partir dali. Depois disso, a gente, ali no século, se não me falar a memória, século 8 depois de Cristo, o Shankaracharya, que é um outro mestre de yoga, aliás é um grande mestre, né? Tem até Shiva Shankara, o Shiva meditador. Shankara é o meditador. Então Shankaracharya é um mestre que ali no século 8 ele saiu viajando por Bharata, essa que hoje é a Índia, né?
e ele começa a divulgar o Vedanta. O objetivo dele era divulgar o Vedanta, e aí ele vai pulverizando isso na Índia, trazendo mais a característica espiritualista para a sociedade hindu. Então, grande parte da influência de yoga se tem de uma linha Vedanta, muito em função de Shankaracharya, que foi esse mestre que saiu aí nessa difundindo então esse darshana do hinduísmo, que é o Vedanta. Mais ou menos no século X, XI, vem Matsyendranath. São vários nomes complicados, né? Mas é isso. Depois não vai ficar tão complicado, a gente vai ficar repetindo os nomes mais simples. Mas agora, nesse contexto histórico, são vários nomes complexos. Matsyendranath, ele é o principal mestre da escola Kaula, né? A escola Kaula é uma escola tântrica, e aonde o que se tem de informação de Tantra hoje na humanidade, registros de livros, vem dessa escola Kaula, vem de Matsyendranath. O Tantra, ele é uma filosofia que é transmitida através do Parampara. Ela é uma filosofia transmitida de boca a ouvido. Então, tudo que se tem de conhecimento e de registro de Tantra se dizem que não é tão autêntico. O que você encontra em livros são migalhas do que é a filosofia, porque o Tantra em si, ele é uma filosofia transmitida de mestre a discípulo através de via oral, através do Parampara. Então, o que se tem registro são aquilo que pode ser contado? Tem muita coisa, mas não é nada comparado ao que se estudava naquela época, né? Então, eu acho que isso é importante a gente falar, porque o Tantra, ele tem uma grande importância no yoga, porque ele começou Samkhya, naturalista, né? Aí, lá atrás, onde surgiu o yoga, lembra que a gente falou nas primeiras aulas, era uma coisa naturalista. Lá em Mohenjo-Daro, que é aquela civilização onde foi encontrada, eles eram nitidamente tântricos e Samkhya, né? Naturalistas e matriarcais. Então, vinha esse aspecto Samkhya. Quando Patanjali codificou o Yoga Sutras, também eram Yoga Samkhya e Tantra. A partir dali, na verdade, começou a ter uma invasão ariana, né, que foi acabando e dizimando esses povos, e aí começou a ser inserido Brahmacharya, que é o aspecto patriarcal. O Matsyendranath, ele fortalece o Tantra, ele deixa isso como uma base muito forte, e a partir dali, Gorakshanath, que é um outro mestre, ele funda o Hatha Yoga, que é o yoga que hoje a gente mais tem ciência, é o yoga mais difundido no mundo. Então é super importante criar esse contexto histórico justamente para a gente ver aonde estão inseridas aqueles nomes que a gente tanto ouve. Então o Hatha Yoga, ele foi codificado, ele foi criado, né, por Gorakshanath, que é da linhagem de Matsyendranath. Então é predominantemente tântrico. E aí, com como Shankaracharya difundiu o Vedanta, dentro desse contexto, então, o Hatha Yoga, ele vem dentro de um contexto Vedanta e Tântrico, né? E a partir daí surgiram tantos outros mestres, né? Mas eu acredito que o que a gente tem mais informação vem desse contexto, tá? E a partir dali, já no século XIX, XX,
Tem tantos outros mestres de yoga, como Aurobindo, Ramakrishna, Shivananda, Krishnananda, Yogendra. A Yogendra, se não me engano, que ela é uma bem famosa, assim, tipo, ela foi até ministra, acho, da Índia, assim, na cultura, teve uma coisa bem importante, ela difundiu bastante o yoga. Mas é importante a gente lembrar que isso tudo é difícil de encontrar esses registros históricos, né? Isso eu estou falando para a gente contextualizar, mas isso não é algo tão preciso, é história, e é uma história pouco explorada, porque nem todo mundo tem interesse nisso, e a gente não tem tantas comprovações de tudo isso, mas tudo isso que eu estou trazendo para você está no Tratado de Yoga, que é um grande livro de yoga, é o maior livro de compilação de yoga do mundo, é o maior livro, é um tratado mesmo, né, do De Rose, que tem muita informação ali. E como eu falei, o yoga antigo tem alguns outros livros, né, o Yoga Samkhya, que trazem esses aspectos. Então, dentro disso, na hora que a gente começa a vir mais para o mundo ocidental, tantos outros tipos de yoga surgiram. Dali a gente tem ramificações de yoga. Hoje a gente tem mais de 100 tipos de yoga. Então lembra que eu falei a respeito do yoga, do Samkhya, do Vedanta, do Tantra e do Brahmacharya? Para a gente conseguir, olha o que temos agora, enfim, ficou pronta. A gente tem lá atrás o Samkhya, que é a filosofia naturalista. Vocês conseguem ver daí? Ela é oposta ao Vedanta. Que é espiritualista. Temos lá atrás o Tantra, que é matriarcal, sensorial e desrepressor, oposta ao Brahmacharya, que é patriarcal, antissensorial e repressor. Todas elas tem aqui, a gente tem aqui no meio o quê? O yoga, certo? Então, o Tantra, que é matriarcal, sensorial e desrepressor. Oposta ao patriarcal, antissensorial e repressor. Essa daqui não pode. Você nunca vai encontrar uma escola que seja Tantra e Brahmacharya. Porque ou você é matriarcal ou você é patriarcal. Ou você é naturalista ou espiritualista. Certo? Elas, você pode ser, então lembra lá atrás, a gente falou, lá em Mohenjo-Daro, qual foi o que os arqueólogos descobriram? Que era um povo naturalista, porque não tinha culto a Deus, não tinha aspecto de religião, mas eles tinham
muitas referências tântricas, como a mulher sendo a deusa divina, a deusa maior era a natureza. E era uma força feminina. Então tinha as mulheres grávidas, aqueles registros todos culturais daquela época, certo? Lá atrás, então, naquilo bem antigo, Patanjali pegou essas informações. Então ele pegou uma filosofia Samkhya e Tantra, Yoga Sutra de Patanjali. Mas aí o que aconteceu? Veio Shankaracharya e difundiu Vedanta, certo? Aí, como esse foi difundido, esse perde um pouco a força. E aí começou a existir o que? Antes era Samkhya, deixa eu fazer Samkhya e Tantra. Depois começou Vedanta Tantra, certo? Aí Matsyendranatha vem com a escola Kaula, para difundir bem o Yoga Tântrico. Então, o Tantra, ele pode estar ligado aqui, aqui é o comportamento. Lembra? São filosofias comportamentais. E aqui teóricas. E o Yoga prático. Então, são filosofias teóricas, filosofias comportamentais, e o Yoga é uma filosofia prática. Na sequência, tem o que? Aquela invasão ariana. E aí o Tantra perde força e, dentro do contexto Vedanta, começa a ter Yoga, então, Vedanta Brahmacharya. Então você pode ter um Yoga que seja Samkhya e Tantra, ou Samkhya e Brahmacharya. Você pode ter um Yoga que é Vedanta Tantra ou Vedanta Brahmacharya. Você nunca vai ter um Samkhya Vedanta ou Tantra Brahmacharya. Isso ficou claro? Isso é bem importante, vocês terem bastante clareza dessas separações, porque isso daqui é o tronco do Yoga. As raízes do Yoga vêm daqui. E é importante a gente saber isso para nos situar dentro daquilo que é importante pra gente, né? E conseguir entender melhor aonde a gente está, o que a gente está fazendo, o que você busca, o que você espera encontrar, né? Dentro do Yoga, você tem aqui então um norte, um mapa mental que te auxilia a compreender o tronco do Yoga. Esses seriam troncos. Aí, vamos lá. Vamos dizer então que esse é o tronco do Yoga. Então, se a gente tem aqui uma árvorezinha, aqui então a gente tem lá o Samkhya, o Tantra, o Vedanta e o Brahmacharya. Esse é o tronco do Yoga. A partir disso, a partir disso, né, ali ainda no século VIII, com o Yoga Tantra, com o Matsyendranatha, Gorakshanatra, que surgiu o quê? Os ramos de Yoga. Vamos construindo essa árvore, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Hatha Yoga, que já veio, né, de um yoga antigo ali,
né? O Hatha Yoga, ele é um yoga predominantemente físico. Ele tem as estruturas do Yoga Sutra de Patanjali, o Ashtanga Yoga, que é feito em 8 partes, né? O Yoga Sutras, a gente vai falar na próxima aula, ele, agora pensando teoricamente, seria bom estar nessa aula ter falado disso, já ter entrado nisso. O Yoga Sutra de Patanjali, ele coloca 8 tipos de práticas, 8 angas, 8 partes. O Ashtanga, Ashta é 8 e Anga é parte. Ashta Anga, 8 partes. O Ashtanga Yoga, ele tem alguns nomezinhos que a gente vai falar na próxima aula, porque é importante eu frisar bem cada um deles, porque a gente vai falar muito deles para sempre. Então foi por isso que ficou depois. Que é Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, que são 4. E depois Asana, que são as posições, as técnicas orgânicas. Pranayamas, que são os respiratórios. E os Yamas e Niyamas, que são as normas e preceitos. Então aí são 8 partes. E aí na próxima aula a gente vai entrar melhor e entender o que é cada uma delas. E também vamos falar sobre Yamas e Niyamas, que são o código de ética do yoga. Então aqui, do Ashtanga Yoga, que na verdade, né, a gente, aqui no tronco do yoga, a gente tem aqui o Raja Yoga. Raja significa real. É um yoga de 4 partes, que também é considerado Chaturanga. Chatus é 4 e Anga, parte. Então é um yoga em 4 partes. Do Raja Yoga surge o Hatha. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. A gente tem aqui o Asana Yoga. O Asana Yoga, ele é um yoga predominantemente físico, voltado totalmente para a estrutura física. É asana, como o próprio nome já diz, certo? O que eu estou trazendo para vocês aqui, então, os principais ramos de yoga que a gente tem depois desse daqui. Então a gente tem Bhakti. Bhakti Yoga é um yoga devocional. Deixa eu tirar a palavra, senão eu vou ficar escrevendo isso 10 vezes. Bhakti Yoga é um yoga devocional. Quando ele surgiu, ele era Sankhya, porque eles eram devotos ao que? A natureza. Mas depois, né, de Shankaracharya ter difundido o Vedanta, o Bhakti Yoga passa a ser devocional, uma característica muito mais espiritualista, né? Então o Bhakti, vamos dizer assim, pré-clássico, ele é Sankhya, ele é devoto à natureza. O Bhakti medieval, ele já é devoto a divindades, ok? Depois a gente tem o Karma Yoga. Karma, a gente já falou e vamos falar mais, significa o quê? Ação. É o yoga da ação. E dentro desse contexto, ele tem a ação desinteressada. O Karma Yoga, ele tem a questão do desapego. Ele assim, ação eu preciso fazer, mas eu preciso fazer desinteressadamente. Eu não tenho que esperar nada em troca. Então é um yoga que vai trazer muito essa questão da ação voluntária,
né, de ações desinteressadas. E aí vão vendo como tudo isso vai construindo aquilo que você tem na tua mente do que é o yoga. Né? Que talvez você já pegou tudo isso daqui e constrói um pouco de pequenos fragmentos que você tem na mente. Então a gente está construindo, né, esse contexto esse mapa mental. Depois a gente tem o Jnana. Jnana Yoga é o yoga do autoconhecimento. É um yoga que busca compreender quem sou eu. O Jnana Yoga do autoconhecimento, ele está preocupado em descobrir quem sou eu. Essa é a pergunta que você vai meditar sempre dentro do Jnana Yoga. Quem sou eu? Quem sou eu? Para chegar onde? No Purusha. Lembra? Da base do Samkhya, Purusha e Prakriti. Então, vou botar aqui, ó. Purusha e Prakriti. O Purusha é o si mesmo, né? E a Prakriti, a natureza. Todos eles têm como objetivo chegar no espírito, né? Para não ficar o si, que é uma coisa estranha. Vou colocar aqui espírito. Mas aqui é importante a gente lembrar que é o espírito em si, não é o espírito que está vagando, não. É você na sua alma, na sua essência maior. Então, Jnana vai descobrir quem sou eu. Quem é esse espírito? Quem é essa estrutura maior? Tá? Depois a gente tem o Laya Yoga, que é o yoga das paranormalidades. É um yoga que visa, através de você desenvolver os poderes paranormais, que a gente vai ver na próxima aula, que o Patanjali discorre sobre, né, as trilhas dos poderes paranormais que o yoga nos traz. Então, por exemplo, se você meditar em cima de uma pedra, você cria uma identificação com a pedra. Você pode ficar tão duro, tão firme, tão rígido e tão resistente quanto uma pedra. Se você medita, faz Nyasa, né, a meditação é dhyana, mas se você faz Nyasa, que é a identificação com o vento, com o Vayu, você tem a fluidez, a leveza do vento. E com isso você pode, de tanta identificação com ele, por exemplo, se teletransportar, levitar. Então a gente vai entrar um pouquinho nisso na próxima aula, não muito, né? Mas eu vou citar melhor isso quando a gente vai falando do Yoga Sutras de Patanjali. E aí, o Laya, que traz então o Yoga das Paranormalidades, ele tem esse objetivo de se dissolver nessas paranormalidades para alcançar o Purusha. Ok? Mantra Yoga é o yoga do som, do ultrassom, que visa dissolver a sua estrutura, né? Dissolver o seu ego e também a sua alma. E o Laya também tem isso, é a dissolução completa, tanto do ego quanto da alma, para chegar na iluminação, na mônada, no aspecto mais elevado da condição humana. E o mantra, ele vai através do som e do ultrassom, dos sons dos chakras, sons, fazer essa dissolução, né? Para despertar o nosso corpo através do som. E a gente tem também o Tantra Yoga, que é o yoga da sensorialidade, da desrepressão, do prazer. O Tantra está muito ligado ao prazer. E o Tantra Yoga traz essa característica de que através
desses aspectos do prazer você encontra a liberação. Através da libido, do controle da libido, da energia sexual, você vai se libertar. É fantástico. Do Tantra Yoga, por exemplo, deixa eu vir aqui, a gente tem Kundalini, ou Kundalini, lembra, a gente já falou, mas não vamos entrar nos méritos. Do Tantra Yoga surge o Kundalini, o Kundalini Yoga, né? Que vai trabalhar com a energia da Kundalini para poder despertar, para poder fazer essa transformação maior. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem o tronco do yoga e 8 principais tipos de yoga. Desses 8 tipos de yoga, a gente vai ter o quê? Tantos outros tipos de yoga que formam a árvore do nosso conhecimento, né? Aqui a gente vai ter eu não sei exatamente da onde é a raiz de qual, mas por exemplo, se eu não me engano, tá? Bom, também nem vou falar então para não me equivocar. Mas o que a gente tem aqui dentro? Eu não lembro exatamente quais são as raízes que geram, por exemplo, o Kriya Yoga, que é eu acho que vem daqui ou daqui, mas para não me comprometer, né? O Kriya Yoga não estava certo. O Kriya Yoga, tem algo errado aqui, mas vamos lá. O Kriya Yoga, ele é um yoga muito voltado para o poder interno, ele é muito difundido. Ele pega 3 principais yamas e niyamas, que são os niyamas, na verdade, que a gente vai falar, como eu falei na próxima aula, que é a autossuperação, tapas, a autossuperação, Swadhyaya, que é o autoestudo, né? E o Ishvara Pranidhana, que é a autoentrega. Então o Kriya Yoga ele vai trabalhar principalmente autossuperação, autoconhecimento, autoestudo e autoentrega. Já é um yoga que está dentro dessa árvore, que surgiu dessas ramificações. A gente tem o yoga integral, que ele tem como objetivo trazer pra gente o yoga de uma maneira integral na nossa vida, trazer isso para o nosso dia a dia, trazer o yoga para o nosso trabalho, tirar o misticismo que existe por trás e em cima do yoga, para poder tornar ele mais prático. Ele é muito legal, eu gosto muito do yoga, tanto do Kriya Yoga quanto do yoga integral, eu gosto bastante dos dois. Ele traz isso de uma maneira mais simples, mais prática, mais eficaz para a gente colocar no dia a dia, né? Do tipo, cara, é para fazer, você tem que viver essa filosofia, então não é só sentar, né, na cadeirinha, vai lá na escola de yoga, pratica, medita, faz um pouquinho, tá tudo certo. Tem que levar para a prática, tem que viver isso. Então o yoga integral, ele é muito rico para isso, né? Como eu falei, o Hatha Yoga também é um yoga que hoje ele é o mais difundido, né? Ele já voltou, já de um certo tempo, ele voltou. O Hatha hoje ele é Tantra e Vedanta. Então ele já está numa característica mais matriarcal. Porém ele é muito físico. O Ashtanga Yoga, então aqui a gente tem, né, o Raja, que era 4 partes, lembra? O Hatha, ele já traz aqui no meio o Ashtanga Yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali. O Ashtanga Yoga está aqui, que é em 8 partes.
E aí o Hatha ele vai trabalhar isso predominantemente. Como ele é muito difundido e ele tem uma parte física incrível, tem pequenas séries que você vai ganhando essa série à medida que você domina a anterior. É sensacional, porque teu corpo fica lindo, então a gente vê muito hoje em dia o apelo do yoga para uma característica física é muito Hatha. E aí no Hatha, por exemplo, se você encontra em academia, normalmente Hatha. Só que aí você não vai conseguir trabalhar, por exemplo, yamas e niyamas. Então já não é as 8 partes, você já não consegue trabalhar todas. Então hoje ele fica muito mais na parte de técnica corporal, respiratórios, né? Então, muito do que a gente tem aqui. E aí, dentro dessas ramificações, a gente vai ter o quê? O Hot Yoga, né? O Bikram. E aí tem uma infinidade, são centenas de tipos de yoga. Centenas do tipo de yoga. Qual que é o nosso tipo de yoga? Então, qual que é o yoga que eu vou me ater para ensinar a vocês? Dentro desses, qual que você acha mais legal? Deixa você responder, né, para você mesmo, porque eu não estou te ouvindo, não tem ninguém aqui. Qual que você acha que é o nosso? Pois bem, nenhum deles. Por quê? Lembra que a gente falei que o Patanjali, ele é o criador do yoga clássico. O yoga clássico, Ashtanga Yoga, o Raja Yoga, o yoga real, é o yoga de Patanjali, que é o que se tem mais estrutura. Mas Patanjali veio ali no século II a.C. Se o yoga tem 5.000 anos, nada surge clássico. Deve ter alguma coisa antes disso. O que veio pré-clássico? O mais antigo, lá em Mohenjo-Daro, se ele falou ali que era clássico, o que veio antes? E aí, dentro desse contexto, o De Rose, que foi o mestre que me ensinou o Swastika Yoga, vamos colocar aqui o Swastika. Opa. O Swastika Yoga, ele é uma codificação do mestre De Rose, que durante 24 anos foi estudando todos os tipos de yoga, foi vários anos para a Índia, mais de 20 anos para a Índia, todo ano estudando e buscando, e viu que todos eles tinham várias coisas importantes, tinham várias coisas fundamentais. Por que o Raja Yoga não pratica mantra? Sendo que o mantra ajuda a despertar tão bem quanto a meditação, ou quanto a ação do karma, ou quanto a devoção, a entrega do Kriya, ou o autoconhecimento do Jnana, desenvolve os poderes do Laya. Não tem yoga, lembra, sem Kundalini. Então, ele viu que todos eles são fundamentais e que ele sistematizou o Swastika como um yoga pré-clássico, como um yoga que abraça todos esses tipos de yoga. Então, o que a gente vai também ver mais logo à frente, acho que daqui a umas 2 aulas, a gente vai entrar já em explicar quais são as partes do Ashtanga Sadhana, o que é dentro disso, dentro do Swastika, qual é essa prática, que engloba tantas práticas dessa. Como eu falei, não tem nenhum que é melhor que o outro. Todos são, imagina que é igual professor de inglês, aqui ó, não vou ficar falando nomes, mas aqui são várias escolas de inglês. Qual que é melhor? Depende de você. Depende de qual é a metodologia que te adequa melhor, qual é a teoria que você compreende melhor. E outra, qual é o professor? Porque aqui tem professores incríveis e tem professores horríveis.
Tem professores maravilhosos e tem professores horríveis. Tem professores incríveis, horríveis, em todos. Então, não interessa. O importante é a gente compreender a árvore e entender qual é o lugar que eu me adequo melhor. Isso daqui é para a gente criar essa estrutura, esse mapa mental, para que a gente possa ter clareza do que é o yoga e aonde eu vou. E chegar lá e falar qual é a origem dessa escola, qual é a estrutura, de onde ela vem. Ela é Samkhya, ela é Tantra, ela é Vedanta, ela é Brahmacharya. Ah, você chega lá, ela é Brahmacharya e Samkhya. Fala, pô, eu acho legal o Samkhya, mas, pô, acho que a gente já vive num mundo muito Brahmacharya, um mundo muito patriarcal. Não quero tanto, acho que eu vou para uma escola Tantra. Aí você vai lá na Tantra, mas tem escola Tantra Vedanta, Tantra Samkhya. Ah, eu gosto da Tantra Vedanta, então eu vou ficar aqui. Aí você acha o teu lugar. Então, esse contexto que eu estou trazendo para vocês, ele é um aspecto teórico, elucidativo, para compreender onde que a gente está. O Swastika Yoga é a codificação do yoga pré-clássico, do tronco do yoga, né? E ele abraça, então, várias técnicas, e o que a gente vai trabalhar ao longo desse ano são essas técnicas, né? Na próxima aula eu vou falar, então, do Yoga Sutra de Patanjali, dizendo quais são os aspectos do Ashtanga Yoga, né? Do Yoga de Patanjali, e aí eu vou traçar um paralelo com o Swastika Yoga, porque o Ashtanga Yoga é diferente do Ashtanga Sadhana. Sadhana é prática. Então a gente vai separar um pouco isso para que fique claro para você a diferença do Ashtanga Yoga do Ashtanga Sadhana, que é a prática do Swastika, e a prática que a gente vai estudar esse ano. A gente vai estudar essas 8 partes, essas 8 partes da prática a gente vai estudar. E que, por exemplo, diferente do Ashtanga Yoga, que Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi são 4 partes, no Swastika essas 4 partes se tornam uma só. Mas Renan, então quais são as 8? A gente vai ver, porque aqui tem Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, a gente tem um pouquinho de cada aqui, né? A gente tem os mudras que são utilizados no Ashtanga, tem o Puja, que é uma característica só do Tantra, tem o Mantra, que é do Mantra, tem o Kriya, que vem da linhagem do Kriya, tem o Asana, que tem aqui o Asana, tem o Yoga Nidra, que a maioria tem, aqui tem bastante, né? E o Samyama, que é essa prática que consiste em Dharana, Dhyana e Samadhi em uma só sentada, que é a prática de meditação. E aí, o que, por exemplo, os yamas e niyamas que estão dentro do Ashtanga Yoga como sendo partes dessas 8 partes, né? No Swastika, os yamas e niyamas, eles estão do lado. Eles não estão dentro das 8 partes da prática, porque os yamas e niyamas já tem que estar dentro de ti. Já está integral dentro de você, que você já tem normas e preceitos éticos do yoga. E para isso, quando você está se predispondo a praticar, você já tem isso como pré-requisito. Aí a gente vai entrar nas próximas aulas falando mais disso, tá? E mais? Eu acho que por hoje é só, tá? Como eu falei, essa parte inicial ela é um pouco mais complexa, porque são muitos nomes, muitos termos que atrapalham e dificultam a nossa compreensão, mas eu acho que é importante a gente ter isso claro pra gente, porque isso vai dar mais força pra gente, vai inserir a gente dentro de um contexto. Então essa base que a gente está criando é para isso, tá bom? Uma ótima semana e nos vemos quarta-feira.